Então, agora sim, estamos online. Para quem vai estar assistindo aí, para quem vai assistir depois, nossa live de hoje é com Danilo Sacramento, ídolo aqui da Ferroviária, grande jogador, passou por diversos clubes. Danilão, se quiser se apresentar aí para o pessoal, fique à vontade. Beleza, boa tarde, Felipe, boa tarde a todos que nos acompanham aí. Alguns já me conhecem, outros talvez não. Sou Danilo Sacramento, fui atleta profissional por 18 anos. Como o Felipe falou, tive duas passagens pela Ferroviária, inclusive com dois títulos, né? 2015, o acesso depois de 19 anos para a Série A1 do Campeonato Paulista. A Ferroviária ficou 19 anos sem atuar na Série A1 e nós conseguimos um feito muito grande que até hoje, quando eu volto em Araraquara, os torcedores me param, sou muito bem recebido e me agradecem pela ajuda que eu tive dentro e fora de campo. E volto depois em 2017, né, para encerrar a carreira na Ferroviária também, campeão da Copa Paulista 2017, que também dá o direito à Ferroviária a voltar a jogar campeonatos brasileiros de Série D, que depois, consequentemente, tem que ir subir na Ferroviária. Não conseguiu ainda, né, mas eu estou na torcida para que volte aí subir para uma Série A e voltar aí jogar também Campeonato Brasileiro. E também passei por Isso. grandes clubes, né? Comecei aqui no União São João de Araras, menino ainda, com 18 anos. Depois fui negociado com o Monterrey do México, passei por Cruzeiro, Vasco, Ponte Preta. Depois eu tive uma passagem na Europa também, no Genoa da Itália, Celta de Vigo da Espanha. Depois eu voltei para o Barueri, passei também pelo Guarani, onde nós fomos vice-campeão paulista, na primeira divisão, perdendo para o Santos as finais em 2 jogos. E passei por 15 em Piracicaba também, Taubaté, e termino na Ferroviária. Então vamos lá. Um cara fantástico dentro e fora de campo, com uma carreira gigantesca aí, enfrentando diversos craques do Brasil e de fora. Como que foi para você, você que começou no União São João, depois, logo em seguida, já foi para o México? Como que foi esse início e depois, logo em seguida, já para ir para outro país para jogar? Então, Felipe, foi assim, né? Você acaba realizando aquele sonho, né? Eu, menino, sempre sonhei em ser um atleta profissional, só que com 18 anos você é muito jovem ainda para ter essa mudança drástica aí, né? Para outro país, outro idioma, mas foi muito gostoso, né? Até eu recebo a notícia no dia 31 de dezembro de 2001, que eu tô passando ano novo, né? Que a gente tem a tradição nossa de passar a virada de ano. E aí o pessoal do União São João me chama e fala: ó, arruma as malas que amanhã você está indo viajar para o México, foi negociado. A gente dá aquele baque, né? Pô, você não está esperando até na final de ano o presidente me chama e fala que tinha excelentes propostas, mas não iria me negociar ainda, até porque gostaria que eu jogasse mais pela União, e acabou ter uma proposta irrecusável. Realmente fiz as malas e acabei encarando uma oportunidade muito boa. Eu chego no Monterrey do México na estreia, né? O jogo dia 9 de janeiro. Já faço 2 golaços, um de falta e um golaço de canhota cruzado. E para sair do estádio demorei 1h30. Então foi uma alegria imensa já ter sido muito bem recebido pelos torcedores, né? Lá o estádio também lotava 40 mil pessoas no estádio tecnológico de Monterrey, onde era o mando de jogo do Monterrey. Então, assim, foi muito menos traumático, até porque depois o idioma foi muito mais fácil, né? Todo mundo queria me ensinar a falar, os próprios jogadores brincavam, né? Eu não sabia, né, falar o espanhol, o idioma no México é o espanhol, não sabia me comunicar, mas a gente brinca que no futebol não tem jeito, você jogando bola, você não precisa nem saber falar. Legal. Aí você ficou no Monterrey e logo em seguida você voltou para o Cruzeiro. E como que foi essa volta, com pouca gente te conhecendo, porque você teve pouco tempo aqui de futebol no União, como que foi para voltar a questão da incerteza, que ninguém te conhecia direito, como que foi esse retorno depois? Então, na verdade, eu saí do México, né, pelo Daniel Passarello, o treinador argentino.
Na primeira temporada foi muito bem no Monterrey, mas ele acaba chegando e lá só poderia atuar 5 estrangeiros. Ele opta, lógico, né, por trazer argentino, pessoas de confiança dele. E aí o presidente, eu tinha 3 anos de contrato, né, com o Monterrey, então teria mais 2 anos. E ele me empresta, né, para o Cruzeiro. O Marco Aurélio, que era o treinador na época, acaba me reconhecendo do União São João, porque ele treinou a Ponte Preta aqui em Campinas muito tempo. Depois ele acabou indo para o Cruzeiro. Então ele deu essa oportunidade de eu também atuar num grande clube, Cruzeiro, mas logo ele já é negociado também. Ele, primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2002, ele já sai e vai para o Japão. Aí chegou o Vanderlei Luxemburgo, eu acabei ficando 5 meses no Cruzeiro, não consegui atuar, e aí depois eles me emprestam, né, o Monterrey me empresta para o Vasco, aí sim, uma temporada de 2003 muito boa, onde eu me consolido, né, como um atleta reconhecido, faço um gol da Copa do Brasil num lance aí que eu até posto muitas vezes no Facebook, é uma tabela entre eu, Marcelinho Carioca e o Marques, a gente faz uma triangulação muito boa e eu acabo saindo de frente com o goleiro e faço um golaço e ali classifico o Vasco para a próxima fase da Copa do Brasil. Então ali me dá um reconhecimento, todos passam a me conhecer mais, né? Saem em capas de jornais, no Lance, que é um jornal tradicional que tem aqui no nosso país. E aí sim eu consigo me consolidar aí na carreira. Eu ainda era muito jovem, né? Já estava com 20 anos, porém jovem ainda, né? E aí sigo depois, venho para a Portuguesa, jogo na Ponte Preta, né? E aí sim, aqui em São Paulo, vamos dizer assim, passo a ser ainda mais conhecido. Na Ponte foi o clube que você mais atuou, é isso? Verdade, 3 anos. Legal. Ao todo 2004 na Ponte foi quantos jogos? foram 106 jogos com 11 gols. Joguei 2004, 2005, 2006. Foram 3 anos. Desculpa. E desde o começo no União você sempre jogava de meia? Ou você começou jogando em outra posição? Não, sempre fui um meia clássico, né? O Ayrton Lira ainda foi meu treinador aqui nas escolinhas com 13, 12 anos, né? Então ele foi também um meia esquerda clássico, ele sempre me treinou, sempre treinou cobranças de falta também, né? Eu fiz bastante, apesar na Ferroviária não ter feito nenhum, mas durante a minha carreira toda fiz grandes gols de falta aí, principalmente Ponte Preta, aqui no União São João, no Monterrey também, como eu citei. Na minha estreia eu fiz um golaço irrecordável, porque foi na gaveta, o goleiro pulou, saltou e ela entrou bonita no ângulo, então foi um golaço aí muito bonito. E o Ayrton Lira sempre fez essa ênfase, né? Você tem o potencial, você é canhoto, você bate bem na bola e precisa treinar. E aí aqui no União São João, treinei bastante falta também. O Play, que era o treinador, me subiu para o profissional. Eu me lembro que, às vezes, é algum trabalho de rachão que a gente faz antes dos jogos, né? Tem um trabalho recreativo, a gente brinca que é o rachão. Monta 2 times, sem posição, o goleiro pode ir na linha, alguém da linha no gol. Ele me separava e deixava só treinando falta ali, aqueles 40 minutos que tinha de tempo livre. Então ali se aperfeiçoava, eu tive oportunidade de treinar também com grandes batedores de falta. Aqui no União São João peguei o Andrei, que era um canhoto, um zagueiro que batia muito bem falta. João Paulo também, já eles um pouco mais experientes, mas me ensinaram bastante. Depois no Cruzeiro, o maestro que é o Alex, né, que eu recordava, via jogar na televisão e eu admirava, pude treinar com ele falta também. E no Vasco eu pego o Marcelinho Carioca, que é um dos melhores batedores aí do país, que bate muito bem falta de peito de pé, de chapa, de 3 dedos. Para ele não tinha distância, não tinha a forma de bater, ele batia muito bem falta, também aprendi muito com ele. Legal. E, como você falou, um dos teus dons era a cobrança de falta, bola parada. Aqui do Brasil, na Europa, em quem você se espelhava? Aqui no Brasil você já acabou de comentar, e na Europa, quem você se espelhava bastante? Na Europa eu gostava muito da maneira do Pirlo, do Beckham bater. O Beckham também era, David Beckham, um inglês, ele era muito bom batedor de falta. A gente acompanhava muito, né, pela televisão e via um dom incrível, a maneira como bate na bola, a curva, né, que a bola faz para ela sair das mãos do goleiro, né, então é um cara que eu espelhava bastante. Legal.
Aí você ficou na Ponte até em 2007, é isso? No final de 2006 eu saio, né? Acabo saindo, eu tenho uma passagem ainda pelo Emirados Árabes, pelo Al Nassr de Dubai, de apenas 3 meses, que era restinho do campeonato. Aí eu volto, meio do ano, que a temporada na Europa começa meio do ano. Em junho de 2017 eu vou para o Genoa da Itália, faço toda a pré-temporada lá e a gente começa o campeonato italiano. A nossa estreia já era contra o Milan, né? O Milan de Kaká em alto nível, 2007 e 2008 o Kaká estava voando, não só o Kaká, mas tinham excelentes jogadores também, Ronaldo Fenômeno, Pato, Cafu, Dida, Pirlo, Seedorf. Então o time do Milan era muito bom e ali aquela friozinho na barriga que deu de estrear e estar realizando o maior sonho da minha carreira, né? Porque eu costumo dizer que eu tinha alguns sonhos, que o maior de todos é chegar numa seleção brasileira, não consegui, mas eu consigo aí realizar meu maior sonho, que foi ter sido atuar no campeonato italiano, um dos campeonatos que eu via na televisão, os jogos, e ficava me imaginando lá um dia, e consegui realizar, e na estreia lá já logo contra o Milan, né, campeonato muito difícil, e conseguimos, perante Milan, Juventus, Internacional de Milão também, que tinha Timasco, Ibrahimovic, Figo, Zanetti, Maicon, lateral direito também, que jogou na seleção, Maxwell, Júlio César, goleiro, pude atuar ao lado desses caras que me fizeram crescer também profissionalmente. Eu aprendi muito ali, a parte tática também do futebol, né? Os treinadores, como você falou, sempre fui um meia, mas lá você tem que mudar um pouquinho a maneira de atuar para você, sem a bola, participar do jogo também. E como que nem você falou, a questão do frio na barriga, como que é quando você começa num time do interior, que nem você começou no União, depois já teve uma experiência no México, voltou, começou a ser mais reconhecido aqui, e como que é quando você vai para a Europa, começa a dar de frente com estrelas mundiais que a gente vê pela televisão, vê, joga no videogame, como que é enfrentar eles assim de cara? É prazeroso, né? O frio na barriga eu falo que é porque você vai enfrentar, você sempre tem que ter esse friozinho na barriga, ainda mais enfrentando um Del Piero na Juventus, um Francesco Totti na Roma. São jogadores que a gente, igual você falou, né? A gente brincava no videogame, eu muito pequeno também. Na nossa época não tinha tanto quanto a facilidade hoje, mas a gente brincava lá no Super Nintendo que tinha, jogava o jogo do, se eu não me engano, era o Pro Evolution Soccer, sei lá, alguma coisa assim. E a gente jogava com esses caras no videogame, né? Ronaldo Fenômeno, que é o nosso craque também, não pode deixar de falar dele, que também é um fenômeno mesmo, fez muitos gols pela seleção brasileira, o maior goleador aí nas Copas, e a gente também fica com aquele friozinho na barriga, mas o dever cumprido de estar chegando próximo dele, tá jogando contra, né? Você tá do lado, você tá podendo se espelhar, ver o que o cara faz. Eu vi o que o Kaká faz, os movimentos, você aprendia. O próprio treinador nosso do Genoa da Itália me chamou, né? Isso na pré-temporada e me falou, ó, no Brasil você tinha uma forma de atuar, só que aqui você tem que se enquadrar na nossa maneira, que sem a bola você tem que, por exemplo, marcar o lateral direito, você tem que participar do jogo sem a bola. Você tem uma função tática importante. E a gente via também esses outros jogadores fazendo, então você falava, eu tenho que fazer, eu tenho que melhorar, eu tenho que aprender. Então o treinador Giampiero Gasperini também foi um dos que me ajudaram bastante, e eu sou muito grato a ele por tudo que ele fez por mim, aí por também realizar esse sonho de jogar o campeonato italiano. Joguei 27 jogos, né, de 38, então foi muito legal para mim, um aprendizado enorme. Legal. E além desse friozinho na barriga que nem se comentou, essa vontade extra de jogar jogos importantes contra craques do Brasil todo, como que era, por exemplo, a sensação de ganhar um jogo que tinha uma estrela mundial do outro lado? É gostoso, né? Você fala, pô, eu tô num Genoa, num time que tem uma expressão, tem uma torcida maravilhosa também. Você vai jogar contra o Milan. Você sabe que é difícil ganhar também. O Milan, como eu falei aqui, craques do mundo inteiro, junta jogador de cada seleção, como eu já citei aqui, cada um, né? Pirlo na seleção italiana jogava demais, o próprio Gattuso, Seedorf da seleção holandesa, Ronaldo, Fenômeno, Pato. Mas ali você estando do lado dele, você
você já sentia que aquela, pô, dever cumprido, lógico que eu quero enfrentar, eu quero ganhar, é difícil, é difícil, nós sabíamos, né, a gente já entrava em campo antes na preleção, o treinador falava, ó, a responsabilidade de ganhar deles, então vamos jogar, vamos fazer. Nós conseguimos empatar com a Inter de Milão em Gênova, 1-1, não conseguimos ganhar de nenhum dos grandes, nem de Milan, nem da Juventus, nem da Internacional e nem da Roma, mas conseguimos empate aí com a Inter de Milão em Gênova, que foi espetacular, a torcida comemorou bastante, porque a gente sabe o quão difícil é você jogar com grandes craques e conseguir até aí um empate aí que, para nós, assim, vamos dizer, como Gênova, com um time médio, se empatar com um time grande, de tradição, um time forte, com craques de todo tipo de seleção, fica feliz também por ter empatado. Para quem é mais novo, não acompanha o futebol há tanto tempo, um time desse do Milan, que necessitou, que tinha Ronaldo, Pato, tudo é como se fosse um time do Flamengo hoje, por exemplo, né? Que tem estrela no time titular e no banco que pode entrar e resolver a qualquer momento, né? Exatamente, você pegar do goleiro do Milan era o Dida, lateral era o Cafu, na esquerda tinha o Serginho, que era outro brasileiro, tinha o Emerson também, o volante, tinha na zaga o Maldini, que é um dos italianos, aí, um zagueiro espetacular, você tinha Seedorf, Gattuso, Pirlo, Ronaldo Fenômeno, Inzaghi, timão, né? Então, é legal demais você poder ter enfrentado uma experiência, como eu falei aqui, um aprendizado muito grande, você fica do lado, você tá jogando contra, ali antes de começar o jogo, você dá a mão para eles, porque já tinha, né, antigamente, depois aqui no Brasil nós pegamos essa cultura de antes dos jogos cumprimentar os jogadores, né, cantando o hino, então isso aí para mim foi o maior sonho da minha carreira e fiquei feliz em ter realizado, com muito empenho, trabalho, me dediquei bastante também, abri mão de muitas coisas ainda quando jovem, né, com 15, 16 anos, você acaba abrindo mão de festa, de baile, de estar saindo com os amigos, para poder, no outro dia, você tá bem, que você depende do seu corpo para poder desempenhar bem a sua função. Né? E como que era, que a gente vê principalmente hoje, o assédio, os fãs querendo contato, querendo estar próximo. Como que era fora de campo esses craques que você jogava? Eles conversavam, eram mais fechados na deles? Como que era? Então, Felipe, eu peguei, por exemplo, depois dos jogos, principalmente lá contra os times grandes, um ônibus estacionava do lado do outro, né? E nós éramos em 5 brasileiros, tinha o Rubinho, um goleiro que jogou no Corinthians, Fabiano, um lateral esquerdo que atuou no Atlético Paranaense, São Paulo, Palmeiras, conheci inclusive o Kaká, né, e os outros jogadores vinham, conversavam normalmente, até dava moral, né, como a gente diz, né, não era estrela, não ficava, vinha, conversava, parabéns, foi um bom jogo, parabéns, continua aí, não desanimem, e os que eu joguei junto, né, como eu citei aqui, eu peguei Alex no Cruzeiro, peguei Fábio Júnior também no Cruzeiro, peguei Edmundo, Petkovic, Marques, Marcelinho Carioca no Vasco, jogadores que a gente se espelha, né? O próprio João Paulo aqui no União São João, um ponteiro esquerdo maravilhoso, jogou no Guarani, Bari da Itália. Eu me espelhava nesses caras porque o que mais me impressionava era a humildade deles. Tudo que conseguiram, tudo que representavam, eu acho que a humildade deles me fazia também pensar um dia, chegar a ser um deles, mas também ter essa humildade aí que a humildade, essa palavra, ela é muito bonita quando é executada, né? É porque você não precisa ser mais que ninguém, você não precisa menosprezar ninguém, você precisa dar atenção para todo mundo. Acho que isso é bonito e eles faziam tudo isso. Então, a gente brinca, né, que quanto mais estrela o jogador às vezes alguns que vê pela mídia acham que o cara é mala, que o cara vamos dizer assim, não dá tanta atenção, né? Mas eu que tive do lado deles posso afirmar que são pessoas de bom coração, boa índole. Às vezes a gente não dá para dar atenção para todos os torcedores. Quando você sai, você quer também ir para casa, descansar, você passa ali, dá um autógrafo. Esse, como eu citei lá do Monte Rei, demorei 1 hora para sair porque eu não tinha nada, eu ia pro hotel, né? Tava lá sozinho, então você acabou
dando atenção para todo mundo. É difícil, é cansativo, porque você sai de um jogo cansado. Você quer chegar em casa, descansar, mas não, tem ali os torcedores que querem ter um autógrafo seu, querem ter um contato, e tem vezes que não dá para dar atenção para todo mundo. Então, às vezes, você é julgado por isso, né? Aquele cara foi mal, aquele cara não me deu um autógrafo, mas não. Essas pessoas aí, quanto mais bem-sucedida eles são, no caso, esses jogadores que eu peguei, coração enorme, maravilhosos, e eu garanto para vocês que são pessoas de coração grande e humildade enorme. Legal. A gente viu esses dias, saiu na imprensa, que chamaram o Felipe Melo de jogador desleal, de maçã podre. Fala para nós, aqui no Brasil, ou algum jogador que você enfrentou, tem alguém que você jogou que tinha essa fama também na época? Hoje, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vê muita gente falar do Fagner também, que chega forte. Na época tinha disso também ou era mais tranquilo? Na época tinha até mais, viu, Felipe? Na época era o bicho pegava mesmo, tinha até briga em vestiário, a gente se resolvia ali também. Saía dali, todo mundo era amigo, acho que todo mundo queria ganhar, né? Mas teve alguns episódios aí, eu acompanhei esse aí, que foi o Chiellini, um zagueiro que falou mal do Felipe Melo, né? Eu não convivi com o Felipe Melo para poder julgar, né? Mas eu, em 2005, na Ponte, nós tivemos um episódio com um atleta, né? Ele acabou vindo do Palmeiras, e ele realmente estragava o grupo. Ele veio para a Ponte Preta, talvez não queria estar na Ponte Preta, porque veio emprestado do Palmeiras, um time grande, a Ponte não desrespeitando a Ponte, né? Que é um time médio do nosso estado, ele veio do Palmeiras, aí mala, queria fazer o que quisesse, o que bem entendia, ficava em DM, brigava com todo mundo, não respeitava os companheiros, e aí teve um episódio que nós perdemos para o Palmeiras, e ele acaba perdendo a bola, ele não corre atrás da bola para tentar recuperar, ele para e fica xingando o companheiro nosso. Isso aí foi a gota d'água, aí juntamos 30 jogadores, que era o elenco, né? Enquadramos ele e colocamos ele na linha, e acabou ele depois pedindo para ir embora, porque ele via que não tinha clima para ele ali, ele era muito desleal. Então uma laranja acaba estragando um grupo, porque ele não queria, ele não fazia o que era determinado pelo treinador, ele se achava estrela, né? E futebol não é assim. Mesmo você sendo um jogador, igual eu falei aqui, grandes estrelas, eles têm um comprometimento, eles sabem o que tem que fazer na hora do jogo. Você não precisa, igual eu falei, menosprezar seu companheiro, xingar. Pelo contrário, você errou, perdeu a bola, corre atrás, é o mínimo que você tem que fazer. E lamentar, você lamenta depois. Então esse aí foi o episódio que mais me marcou na carreira, porque ali foi um enquadramento que nós fizemos com ele, que foi de respeito, o grupo inteiro se uniu e falou, não, ele não vai vencer nós, ele é um, ele veio do Palmeiras, ele se acha craque, ele se acha tudo, mas ele tem que provar aqui na Ponte Preta também que ele é tudo isso, e não ficar só com estrelinha, eu não vou treinar hoje, eu vou ficar no DM. Então tem esses episódios aí de bastidores que antigamente o bicho pegava, quase chegou a via de fato, mas não precisou não. Legal. Que nem você já deu um exemplo aí, como que é, por exemplo, quando você joga numa Ponte Preta, numa Ferroviária, como você jogou também, e igual você deu exemplo, vem jogador de time grande emprestado para jogar aqui. Tem muito dessa do cara querer jogar só a partida importante, fingir lesão só para não viajar, como que é? Tem, Felipe. Infelizmente, o futebol, eu acho que você pode realmente chegar a estar num clube grande, mas a partir do momento que você aceita o convite, vamos pôr, você está no São Paulo, você aceita o convite da Ferroviária para ir jogar na Ferroviária. A partir do momento que você aceita, você tem que ter o comprometimento, respeito com a instituição e fazer o seu melhor. Eu acho que tem muitos jogadores, eu peguei isso já, principalmente jogadores que vinham emprestado de outro time, sem esse comprometimento, e na época era enquadrado. Ele era no 15 Piracicaba também, nós tivemos alguns episódios bem feios nesse quesito, porque a gente estava jogando uma Série A1 de Campeonato Paulista, e você via alguns jogadores fazendo um corpo mole, querendo não jogar tal jogos, com miguezinho. Então
a gente já enquadrava, tinha alguns líderes que já chegava e falava bem pro cara, ó, se você aceitou estar aqui, o comprometimento, a vontade, o respeito tem que estar acima de qualquer coisa, não é porque você tem um contrato com o Palmeiras, com o São Paulo, com o Corinthians, e você vai vir aqui e não vai dar seu melhor. Até porque eu achava uma idiotice o jogador vir emprestado, ele querer ficar dando migué. Até porque se o São Paulo vê ele num 15, numa Ferroviária, mal, ele não vai trazer o jogador de volta lá para poder atuar pelo time. Ele tem que vir aqui dar o melhor, porque ele dando o melhor, o time vai ver que ele foi lá, fez o melhor e tem condições de voltar, né? Então, acho que, infelizmente, acaba tendo muito disso, viu, Felipe? E que nem a gente deu um exemplo de jogador de time grande vir para cá, e questão de, por exemplo, fulano, mesmo não sendo tão conhecido, é agenciado por um empresário que é famoso, que é conhecido. Existe dessa também de jogador ser escalado por questão de empresário, de clube, essas coisas? O Vadão citava muito isso, né? O Vadão, um treinador espetacular, que tem meu respeito, meu carinho, porque me ajudou bastante, né? Dentro de campo também. Ele falava assim, nas preleções dele, né? Ele falou, o presidente do clube pode chegar aqui, ou um empresário grande, e falar assim, eu quero que você ponha o jogador X. Só que se o jogador não corresponder, não for bom, não tem como ele continuar. Então, se o empresário colocar, vamos porque ele colocou o Danilo Sacramento no São Paulo, ótimo, mérito do empresário, talvez mérito meu também por ter chego. Eu vejo, às vezes, muitas pessoas criticarem quem chega a jogar num time grande e fala, pô, mas aquele cara não tem condição, eu era melhor que aquele cara. É hoje que eu falo para os jovens que estão começando, iniciando a carreira, que a gente tem condições de estar em contato, de estar passando a nossa experiência. Fala assim, cara, não menospreze quem chegou lá em cima. Talvez o empresário tenha ajudado, sim, mas o cara fez por merecer. O cara batalhou, o cara abriu mão de muitas coisas, o cara se dedicou mais do que você. Talvez você tenha um talento maior do que aquele cara, mas você não se dedicou tanto igual a ele para ter chego lá. Então, assim, tem muito, mas se o cara não for bom, ele não permanece. Tem uma história também, o Juan Figuer meu empresário, ele citou um exemplo muito legal aí que eu quero compartilhar com vocês. O Lugano, um zagueiro que fez muita história, né, no São Paulo, em 2005, se eu não me engano o ano, ele vem para o São Paulo, e é o Juan Figuer que traz. O pessoal do São Paulo, da diretoria, falou assim, ô Juan, você tá louco? Esse cara é ruim de bola, horroroso, não sabe dar um passe. O Juan Figuer virou para eles e falaram assim, dá um mês para ele, fica tranquilo, eu não vou me queimar, eu não vou pôr um cara ruim num São Paulo para fechar as portas. Ele falou pro Lugano, o Lugano começou a treinar, fazer paredão, que realmente ele falou que o Lugano tinha suas limitações técnicas. Era um jogador, um zagueiro, né, que todo mundo conhece aí, mas um zagueiro viril, forte, mas ele não sabia dar um passe. Por exemplo, você jogar num time grande, um zagueiro, o mínimo que você tem que fazer é saber sair jogando, dar um passe pro lateral, um passe no pé do volante, não falhar, né, porque ali atrás você não pode falhar, que você tá próximo do seu gol. Então isso aí ficou marcado para mim, porque realmente ele colocou, depois o Lugano virou o que virou, e o pessoal da diretoria do São Paulo agradeceu muito ele, tanto que ele até hoje não faz mais essa função, hoje são os filhos que fazem, né? Mas ele ficou marcado aí por ser um dos maiores empresários do futebol, por essa confiança que o pessoal tinha nele, porque ele colocava jogadores talvez menos técnico, menos capacitado, mas fazia o cara melhorar e o cara acabava melhorando e virava o que virou. O Lugano foi campeão do São Paulo inúmeras vezes aí, jogou na seleção uruguaia. Legal. E aquela famosa frase que quando um time tá mal, começa a se falar de treinador, aquela famosa frase que a gente escuta que às vezes o jogador está fazendo corpo mole para derrubar o técnico. Existe isso realmente ou é mais a imprensa que põe fogo na crise? Essa pergunta ela é muito bem colocada. Tem infelizmente, alguns jogadores que acaba, vamos dizer assim, eu acho, na minha visão, sendo mau caráter, porque eu acho mais fácil e mais bonito você sentar com um treinador, igual eu sempre fiz na minha carreira. Se eu tenho algum problema com o treinador, se eu tenho alguma coisa contra o treinador, se o treinador, às vezes, eu estou treinando, estou me dedicando, já fiz isso várias vezes,
você chega pro treinador, conversa particular com ele, fala, eu tô deixando a desejar, eu tô fazendo alguma coisa, e não fazendo corpo mole, ou de repente não colocando o pé, ou não se dedicando tanto quanto você deve, para de repente o treinador perder, que infelizmente é a nossa cultura no futebol, o treinador que acaba sendo culpado, né? Perde 3 jogos seguidos, é mais fácil você mandar uma pessoa embora, que no caso é a figura do treinador, do que você mandar um grupo de 30 jogadores embora e contratar outros 30, né? Então, tem jogadores sim que acabam fazendo isso, que eu acho que é errado, que eu acho que é mais bonito e mais caráter, né? Você chegar e conversar, expor as suas ideias, o treinador expor a deles. Eu tive episódio com o Sérgio Soares, que até passou aí pela Ferroviária, um treinador que eu gosto, admiro, mas tivemos um problema, ele não me colocava para jogar, eu me dedicava, nos jogos que ele colocou, eu acredito que eu fui bem, que foi contra o Goiás na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B em 2011, a gente estava no Barueri junto, mas eu não recrimino, ele tinha as opções dele, as preferências dele, mas cheguei e conversei, falei, ó, eu acho que eu tenho que me dedicar mais, eu acho que eu tenho que fazer mais, ele também falou, não, você está fazendo a hora que você tiver a oportunidade, e depois ele acabou saindo, quer dizer, e eu me preparava para jogar, isso que é importante dizer, eu nunca deixei de dar um migué, nunca deixei de desrespeitar o treinador, aí acaba chegando o Estevão Soares, eu carinhosamente o chamo de Estevão, porque é um cara que me ajudou muito fora de campo, no lado pessoal também, questão da minha filha, e é um cara que eu admiro, eu estava me preparando para jogar, o Sérgio Soares não me deu essa oportunidade, primeira coisa que o Estevão Soares chega no Barueri, ele fala, o presidente falou que o antigo treinador estava seu nome na lista para ser mandado embora. Eu falei, não, nós não temos um meio igual o Danilo Sacramento no elenco, e ele vai jogar. No próximo jogo ele já me deu a 10, joguei, fui muito bem, por isso que eu falo, eu me preparei. Imagina se eu tivesse feito corpo mole, não treinasse. Não, o Sérgio Soares é vamos dizer assim, desculpa a palavra, um sem vergonha, não me põe para jogar. Não, ele tem as preferências dele, nós temos 30 no elenco. Por que só eu tenho que jogar? Se ele acha que o outro tem que jogar, eu tenho que respeitar, mas conversei com ele abertamente, expus as minhas ideias, né, as minhas opiniões, e não fui mau caráter, até por isso eu fui abençoado, que depois ele acabou perdendo alguns jogos, foi demitido, e quando chega o Estevão, a primeira coisa que ele me faz é me dar 10 para jogar, e fui muito bem porque eu me preparei. Então acho que é isso muito bom frisar, principalmente para os jovens de hoje em dia, né? Não culpe o treinador, não culpe o outro, culpe você. Fala, eu estou fazendo errado, eu não vou ser mau caráter, porque se eu for mau caráter agora, a vida lá na frente vai fazer eu pagar essas coisas. Então eu vou ser correto, vou fazer o meu trabalho, e lá na frente eu vou ser muito bem sucedido. Isso eu falo porque eu sempre fiz isso na minha carreira, e dá sim sucesso e dá retorno. Aqui a gente tem uma galerinha torcedora aqui da Ferroviária mandando um abraço, a Roberta, o Elcio Neri, o Adriano Luiz. Eu fiz uma live recentemente com a Michelle Kenneth, que foi treinadora da Ferroviária do feminino aqui, inclusive. Eu perguntei para ela como lado de treinadora. Agora eu pergunto para você, por exemplo, você que já jogou com diversos craques, como que é para um jogador, quando está num time que tem jogadores fantásticos, a gente sabe que é 11 titulares e mais 7 no banco, e como que é quando acontece de acabar ficando fora até do banco de reservas? Boa pergunta. Primeiro, mandar um abraço a todo mundo aí, né, que nos acompanha, principalmente os torcedores aí da Ferroviária. Felipe, você quando acaba não sendo nem convocado, já passei por isso, todos os jogadores passam, na verdade, principalmente quando você é jovem, você vai para uma convocação, são 18 só, igual você citou. Hoje em dia, facilitaram um pouquinho mais, que parece que pode mais jogadores para o banco de reserva, estão tentando mudar aí as alterações para 5, que eu acho que seria melhor aí para o futebol. Só que quando você não vê seu nome ali, é normal você ficar magoado, você ficar triste. Só que como eu citei na frase anterior, não adianta você se revoltar com o treinador, com a comissão técnica, com a diretoria. Se revolte com você mesmo. Trabalhe mais, treine mais,
mostre mais, faça mais. Que daí, consequentemente, o treinador vai estar vendo, pô, aquele cara, Vadão me confidenciou isso, 2004 na Ponte, ele falou, eu via você treinando, mas tinha esse jogador que veio emprestado do Palmeiras que tinha que jogar, normal, mas eu me dedicando, e ele me chamou e falou, você vai ter sua oportunidade. 3 jogos, esse jogador ficou suspenso. Faça por merecer que você não sai mais do time. Aí é com você, você está se preparando, você está treinando bem, agora é o jogo vai decidir. E os 3 jogos eu brinco, né? Estreia do Campeonato Brasileiro, era o Palmeiras no Parque Antártica, né? Antigo Parque Antártica, Corinthians no Moisés Lucarelli e o Vasco no Moisés Lucarelli, só pedreira, né? E nós ganhamos do Palmeiras fora, 3-2, fiz um gol. Contra o Corinthians, ganhamos de 3-2 e ganhamos do Vasco de 4-2. E fiz um gol também. Nos 3 jogos eu fiz 2 gols. Não saí mais do time. Então, assim, eu me preparei. Eu fiz por merecer. Então, não adianta você culpar. É ruim, é chato você não ser convocado. Às vezes você tá no banco de reserva. Mas, cara, você tem que respeitar seu companheiro que tá ali. Você tem que ficar bravo com você. Falar, eu preciso me dedicar mais. Eu preciso treinar mais para mostrar pro treinador que eu tenho condições de jogar, de ser titular, né? E quando eu for titular, tem que agarrar a oportunidade, não posso deixar passar, fazendo um bom jogo, mostrando para todo mundo que eu tenho condição, não só com gol, né, eu fui premiado com os gols, mas fiz excelente partida, as 3 partidas muito, no nível muito bom, e acabei não saindo mais do time titular da Ponte. Você comentou uma coisa que eu acho legal também, porque você falou que quando você foi para a Europa, os treinadores lá falaram que você teria que ser mais versátil, jogar em mais posições ao mesmo tempo, né? E isso começou aqui no Brasil depois de um tempo só, como você deu o exemplo no São Paulo, o próprio Richarlison, que começou a ser chamado de Coringa por jogar em várias posições. Que diferença que você vê do futebol da Europa para aqui no Brasil? Aqui no Brasil nós estamos muito atrás, ou você acha que está próximo hoje? Não, antigamente a gente tinha, Felipe, o talento, né? O talento natural que superava a nossa deficiência tática, que era absurda. O europeu, ele está muito, tava, né? Hoje está se igualando muito. Os treinadores brasileiros evoluíram, entenderam que a parte tática também ela é importante, fazer o jogador participar do jogo sem a bola, em marcações, em fechar espaços, né, para o adversário não ter tanta liberdade, mas nós tínhamos um talento muito grande e superava a parte tática. Antigamente, por exemplo, como você citou, eu sempre fui um meia esquerda, mas sem a bola você falava, não preciso marcar, tem o volante, o zagueiro, que marca, o lateral, por que eu vou marcar? A mentalidade era essa. O meia como Djalmin, Alex, Rivaldo, não tinha tanta função. Até hoje eu brinco que esses jogadores foram extintos, né? Você vê o Lucas Lima, que tem um talento muito grande, não consegue jogar hoje em dia. Por quê? Porque sem a bola não participa tanto. Então, assim, mudou bastante. Hoje nós igualamos a parte tática, mas nós perdemos nosso talento. Infelizmente, nosso talento, que sempre foi o diferencial, hoje você pega Neymar, que tem aí a qualidade de superar 1 contra 1, jogadores que já estão fora do país, mas você vê um jogo hoje no Brasil, você acaba vendo que ficou um jogo robotizado, um jogo muito tático, e perdemos a nossa essência, que é o talento, é a liberdade do jogador que tinha antigamente, de 1 contra 1, de driblar, de perder a bola, e mesmo assim o volante recuperava a bola para ele. Então hoje o jogador tem mais medo de fazer uma jogada individual com medo de perder a bola e não cumprir a função tática. Então isso acabou atrapalhando o nosso. Nós melhoramos na parte tática, mas perdemos na individualidade, que sempre foi o nosso diferencial. Legal. Então, uma outra pergunta que fizeram, na verdade, foi questão gramado. A gente sabe que grandes times da Europa têm um gramado fantástico, mas questão de torcida também. Você que jogou por diversos times, diversos países, qual, na sua opinião, pelos que você passou, você acha que tem uma torcida mais fanática e apaixonante?
Aí iguala, viu, Felipe? A torcida brasileira ela é apaixonante. Eu peguei grandes clubes, como eu falei, a torcida Ferroviária abraçou nós em 2015, 2017 também, mas 2015, naquela campanha da Série A2, foi espetacular. O Guarani em 2012, que nós chegamos na final do campeonato, torcedor sempre conosco, abraçando. O da Ponte também, no Moisés Lucarelli, lotava o campo, apoiava. E o europeu, assim, vamos dizer assim, o europeu é um povo mais educado nessa parte. Por exemplo, se você perde um jogo, eu peguei jogo da Ponte Preta que a gente perdia, eu demorava 2 horas para sair do vestiário, o torcedor queria invadir, queria brigar. Eu acho que isso não é legal, porque o jogador não quer perder. Ninguém quer perder um jogo. Você pode sim sair, ser cobrado, vocês precisam vencer, tal, como sempre aconteceu, mas aí partir para agressão eu acho que já é falta de humanidade, falta de respeito com o ser humano, e lá eles respeitam mais. De apaixonados são iguais, tanto europeu, mexicano, um povo que gosta de futebol, ama futebol, mas lá, por exemplo, a gente perdia um jogo, que nem na estreia nós perdemos pro Mila, os torcedores dando carinho, apoiando, vamos lá, nós vamos fazer um grande campeonato, nós estamos com vocês. Aqui já não. Aqui você já passa, pô, você não presta, você não serve e tal. Essa é a grande diferença, mas são apaixonados os dois, tanto o europeu, o mexicano e até o brasileiro, são muito apaixonados, gostam de futebol, mas acredito que a parte da educação, o europeu e até o mexicano estão na nossa frente, porque eu acho que não pode desrespeitar o ser humano, independente de você perder um jogo, que ninguém quer perder, como eu falei, você não entra em campo para perder, só que você acaba sendo derrotado, porque do outro lado tem um adversário também, né? Então acho que falta um pouquinho mais aí de educação na nossa parte do torcedor brasileiro em respeitar a individualidade de cada pessoa. Legal. E como você também passou por diversos países, diversos times, você também acompanhou de perto, como jogador, diversos clássicos. E muita gente fala Palmeiras e Corinthians é um clássico, um dos maiores do mundo, Barcelona e Real, Inter e Milan. E na sua opinião, que você viu de perto praticamente todos esses clássicos, qual você acha que seriam os maiores clássicos hoje? Todos esses que você citou, sem dúvida nenhuma, são considerados. Eu vou citar um que eu joguei, que foi um Vasco e Flamengo, que também é uma rivalidade enorme. Nós acabamos sendo campeão em cima do Flamengo, né? Carioca, e isso aí é uma sensação também indescritível. São rivalidades que fica ali, o torcedor não quer perder, o torcedor vai no treinamento apoiar, pedir pelo amor de Deus para não perder esses jogos, né? Próprio Ponte e Guarani, uma rivalidade muito grande que eu também atuei, mas eu vou ficar com o Vasco e Flamengo aí, que são jogos que eu também pude atuar. Tem aí Corinthians e Palmeiras também, rivalidade enorme, Barça, Real, enfim, são rivalidades enormes, mas eu vou ficar com o Vasco e Flamengo, até porque eu tive a chance de jogar e sei que é uma rivalidade enorme. A gente falou já sobre jogar contra grandes jogadores, jogar contra estrelas mundiais. Como que é também você jogar em estádios mundialmente conhecidos, estádios que têm história como Mineirão, Maracanã, entre outros do mundo que você já jogou também? É gostoso, uma sensação enorme. Você entrar Maracanã, ver Maracanã lotado, Vasco e Flamengo, você tá ali dentro também, você vive aquela adrenalina gostosa, né, de estar vivendo, de estar ali dentro, né, de estar sendo responsabilizado, né, por estar representando muitos torcedores, né, todos os torcedores estão ali apoiando. Tive também o privilégio de jogar no San Siro, que é um estádio também fenomenal. Genoa, Milan e o Inter de Milão jogam no San Siro, né? Eles dividem assim o vestiário. Quando você vai jogar com o Milan é um vestiário, quando vão jogar com a Inter é outro, né? Mas é um estádio fantástico, a gente acaba admirando pela beleza, pela essência, né? Você está ali num jogo tão importante e é fantástico isso aí. Acho que fica para sempre na nossa memória, no nosso coração, porque são estádios que ficarão aí lembrados e são estádios bonitos do nosso Brasil também de fora.
que eu pude atuar e conhecer. De todos que você jogou, qual o estádio mais bonito que te marcou, não só pela estrutura, mas pela arquitetura, campo, tudo? Felipe, eu vou citar dois, cara. Eu vou citar o Maracanã, que é espetacular, você vê um estádio lotado, estádio bonito daquele, os vestiários, e o San Siro também, não posso deixar de falar, porque o estádio é muito lindo, bem arquitetado, igual você falou, é enorme, ali a torcida do Milan, né, e do Genoa também, nós jogamos lá, da própria Inter de Milão, estádio belo, lindo, eu fico com esses dois aí, o Maracanã e o San Siro. Legal. E você falou a questão do apoio da torcida. Eu imagino como que deve ser a atmosfera de um Maracanã lotado, de um estádio inteiro gritando, apoiando. Mas e quando é o inverso? Você está jogando contra o time da casa, contra aquele estádio lotado, aí o time está perdendo, por exemplo, começa os gritos de olé, como que é? Isso é complicado, cara, até porque, como você falou, né, você acaba vendo torcida ali, olé, olé, e você tem que ter sangue frio, você tem que, às vezes, limpar a mente, a gente fala, né, não se importar tanto, quando é a favor, óbvio, né, que te inflama, você se sente mais importante, você quer entrar com mais vontade, e quando a torcida começa, que nem nós perdendo para o Milan, lá no San Siro, de 4-1, a torcida começa a olé, olé, e se acaba ficando sem rumo, né? Porque é duro, é ruim, né? Só que quando você vai fazer jogos assim, você tem que tentar esquecer. Acho que a torcida, ela ajuda muito. Visto aí na Ferroviária, quando a torcida em 2015 abraçou nosso time, até na chegada aí dos jogos, era gostoso, ali no ônibus já dava aquele apoio gostoso, né? Então isso aí é importantíssimo. E quando é contra, você tem que tentar não deixar entrar tanto na sua mente, ficar muito concentrado para poder desempenhar um bom papel e deixar o torcedor ali de fora mesmo. E igual você citou aqui da Ferroviária, como que é fazer parte de uma equipe que teve um ano fantástico em 2015, como você falou, com grandes jogadores, vendo a torcida indo viajar nos jogos fora e saber que depois de 19 anos vocês marcaram o nome da história da Ferroviária e colocaram de volta numa primeira divisão que de lá para cá está até hoje. Isso é gratificante. O torcedor da Ferroviária, como eu falei, nos abraçou. Nós fizemos uma campanha muito boa. Na Arena nós não perdemos. Conseguimos jogos importantíssimos. Fora de casa também vitórias. Perdemos só 3 jogos no campeonato todo. A nossa maior, vamos dizer assim, prêmio foi o jogo lá em Guaratinguetá, que a torcida foi, abraçou o time mesmo, ali foi o jogo do acesso, o jogo que confirmou a Ferroviária depois de 19 anos de volta à elite ao Paulistão, e nós aí, todos os jogadores, né, a gente sabia dessa importância, tinha alguns jogadores que já estavam no ano de 2014, que era o Milton, o Alain Mineiro, o Paulo Henrique já tinha também atuado, então eles passavam isso para quem chegava, né, a importância de. Eu me lembro quando eu cheguei, o Paulo Henrique citou essa frase, falou assim, pô, Danilo Sacramento chegou, esse ano nós vamos subir. E eu, na minha entrevista, eu falo isso, né? Que eu vim aqui, nós vamos ser campeão e vamos subir. Então, acho que o jogador, quando tem a autoconfiança, a autoestima, chega num clube, é muito bem recebido, você sente o carinho dos torcedores, você chega para um jogo na arena, ou às vezes fora também, que os torcedores, você se sente com mais vontade ainda de poder entrar dentro de campo e ganhar. Então, acho que o torcedor da Ferroviária ficará eternamente no meu coração, Araraquara também no meu coração, a cidade que gostei demais de morar. Sempre quando eu volto nos jogos aí em Araraquara, sou muito bem recebido, o torcedor também sempre me dá um abraço, obrigado. Então, acho que isso não tem preço, Felipe, você ficar para sempre na memória dos torcedores, de uma cidade, isso aí vai ficar para sempre também no meu coração, esse carinho enorme.
E como que foi para você, em 2017, que você volta para a Ferroviária? Muita gente falou que você estava voltando só para aposentar, que não ia jogar mais tanto futebol. Como que foi para você voltar, ser campeão e aposentar em alto nível? Ali eu já tinha até parado, né? Eu tive uma passagem pelo Barretos muito ruim, na Série A2, 4 rodadas eu vim embora e me decidi não jogar mais. Fiquei 3 meses em casa e já curtindo a vida de ex-atleta. Aí o Pedro Martins, que é o gestor até hoje da Ferroviária, me manda uma mensagem, o Ian, lateral direito, que jogou com nós em 2015, estava também no elenco. Ele falou: o Pedro entrou em contato com você, ele quer que você volte para a Ferroviária. Eu me assustei, né, porque eu já estava 3 meses sem atuar, e o analista de desempenho, o Rafael, ele até me confidenciou depois que meus números não eram bons para voltar, porque eles vêem, né, os números do jogador, quantos jogos fez. Aí eu falei para ele: Rafa, eu já estava desanimado também, não queria mais saber de bola, mas eu falei pro Pedro, Pedro, se você determinou que eu voltasse para ajudar os meninos, né, que o grupo mais jovem, grupo de garotos ainda, né, eu, o Luan e o William Favone, os mais experientes aí, né, o resto, a molecada já tudo subindo, meninos que também estavam buscando seu espaço, né, eu falei pro Pedro, Pedro, eu vou voltar a ser campeão e aí sim eu vou me aposentar dignamente, vamos dizer assim, porque aposentar daquele jeito ia ser ruim, ter passado ruim pelo Barreto, sem nexo nenhum, né? E depois eu volto para a Ferroviária, consigo ajudar menos do que 2015, claro, porque a gente já tem uma idade, você acaba não tendo normal, isso aí qualquer ser humano, né? Ainda mais um atleta profissional, quanto mais idade chega, mais difícil o físico. Eu também 3 meses sem ter feito nada para voltar, né? E já tinha jogos logo em seguida, o campeonato já ia começar logo depois de 15, 20 dias. Mas voltei também, fui um dos jogadores importantes, consegui ajudar os meninos nesse intuito, né? De treinar, de se dedicar. Deixei um legado também para os meninos. E o Pedro me agradece até hoje por eu ter feito isso, para os meninos se espelharem. Pô, o Danilo Sacramento tá aqui. Uma carreira linda dessa. O cara tá treinando, o cara tá se dedicando. Então eu vou se dedicar também, eu vou me empenhar também. Então foi importante isso e fiquei feliz pra caramba de poder ter ajudado os meninos e ter aposentado com a camisa da Ferroviária. E você falou que nem a questão da idade e agora da aposentadoria. Como que você vê, por exemplo, que aqui no Brasil a gente sabe que tem esse preconceito, vamos dizer assim, que jogador a partir dos 30 anos já não serve mais, já não presta mais. E na Europa a gente vê grandes jogadores jogando em alto nível ainda, tirando o Messi e Cristiano Ronaldo, que são jogadores extraordinários, mas a gente vê jogadores jogando em alto nível com 35, 37 anos. Como que você vê essa cultura, essa diferença de cultura no Brasil e na Europa em relação à idade? Você acabou de falar, Felipe, é questão só de cultura. Por quê? O brasileiro acha que eu mesmo voltei da Europa com 30 anos. Todo mundo já tinha me aposentado. Não, mas agora passou dos 30, não aguenta mais jogar, não aguenta mais correr. E eu volto para o Guarani. Em 2012 faço uma campanha muito boa, como falei, joguei todos os jogos do Campeonato Paulista, fiquei suspenso de 2 por terceiro cartão amarelo, joguei todos os jogos, não saí, não fui substituído, o Vadão até me fala, particular, fala, você é um dos jogadores mais importantes, não só com a bola, mas taticamente também, que essa passagem sua na Europa te fez um outro jogador, você evoluiu demais, que eu tinha pego o Vadão na Ponte Preta, e eu era um outro jogador, claro, mais novo, como eu falei, não tinha tanta participação sem a bola. Então é só uma questão de cultura. Aqui o brasileiro acha que passou dos 30 anos, agora começaram a mudar um pouquinho mais, até o Zé Roberto conseguiu estender, o Juninho Pernambucano na época estendeu a carreira aí até os 38, 39, e passaram a ter um conceito um pouquinho diferente, porque o jogador, acho que com 30 anos, está na flor da idade, está experiente, já passou por grandes coisas, já sabe o que quer da vida. E às vezes você é garoto, você faz coisas, você acha que você é rebelde, você acha que você não precisa, como eu falei, marcar,
você não precisa fazer isso, você tem essa rebeldia que é normal da idade, mas eu acho que principalmente os diretores acabam pecando nisso, eles acham que o jogador não tem mais condição de render, e é o contrário, tem jogadores, como você falou, biotipos de jogadores diferentes, que o cara consegue até 37, 38 anos, tá em alto nível jogando, então acho que é só questão mesmo de cultura. E como que é, depois de ter passado por diversos países, voltado, feito história aqui também, encerrar a carreira em alto nível, ganhando título, igual foi com você na Ferroviária, como que é depois, que nem você falou, você estava parado, voltou, ainda conquistou um título e aí sim encerrou a carreira. Para quem está acostumado com o dia a dia de treino, de ir para hotel, concentrar, palestra, como que é aposentar e não ter mais essa rotina diária? Você acaba, como você falou, você tem sempre uma rotina. Eu, como falei, vivi 18 anos profissionalmente, ainda garoto também já tinha a rotina de treino, de acordar todo dia. Entrei na base aqui do União São João, era 2 períodos de treinamentos. Então você acaba sentindo um pouco falta, né? Mas eu, como assim, fui realizado, eu acabei falando assim, não quero mais jogar, eu quero agora me dedicar aos meus filhos, né? Eu tenho três filhos, minha esposa, enquanto eu jogava, me ajudou bastante nessa função, né? Eu às vezes ficava em concentrações, viagens, não podia estar presente, né? Então eu quero ver meus filhos crescerem, né? Que acho que é importante e a carreira de atleta não dava. Eu poderia sim ter estendido a carreira mais 2, 3 anos, mas eu fui decidido a voltar para a Ferroviária, a me aposentar, para poder ter essa função também de pai. A gente está agora como aposentado fazendo outras funções, estou ainda no meio do futebol, a gente já está com projetos legais aqui em Araras, principalmente, com o Adriano, Miranda, que abriram uma oportunidade boa aqui para mim, de estar na escolinha, estar podendo ensinar os meninos, né? Mas a falta de jogos no dia a dia, de poder comemorar com o torcedor um gol, isso aí não vai ser fácil de superar, mas isso acaba superando, né? Faz parte de um processo natural. Eu sabia que quando eu comecei, eu teria que parar um dia e a vida que segue. Legal. E hoje você falou que está com alguns projetos, relacionado ao futebol ou é relacionado a algum outro ramo? Não, futebol mesmo, né? Tem a escolinha aqui do Gema, né? Eu comecei ano passado, nós fizemos uma parceria muito legal, eles abriram as portas, né? Miranda também é um ex-jogador aqui de Araras, foi zagueiro, belíssima pessoa, o Adriano, que é o administrador lá do Gema, que é um clube aqui de Araras, né? Tem um campo muito bom, 2 minicampos, então nós começamos ali, junto com os meninos, ensinando, podendo passar um pouco da nossa experiência. Estou fazendo também faculdade, estou no meu 3º ano, né? De educação física, então estou estudando também, estou me aprimorando para, quem sabe também um dia futuramente, depois que meus filhos crescerem, poder voltar e ser um gestor, de repente um treinador de futebol, mas isso é mais lá para frente. Agora eu quero poder estar aqui na minha cidade, estar podendo levar meus filhos na escola, poder estar participando como pai. Então o horário ali é bem flexível também, a gente consegue ir, consegue passar também para os meninos tudo que eu aprendi, né, tudo que eu vivenciei, não só ali, né, ensinando a parte técnica, a parte tática do futebol, mas também ensinando com palestra, poder passar para eles como que é a vida de um atleta, como que funciona, como eu citei aqui no começo da nossa entrevista, o tanto que você tem que abrir mão de coisas, eu não vou dizer fúteis porque faz parte de qualquer idade, você poder com 15, 16 anos, poder ir num baile com seu amigo, numa festa com seu amigo, mas você tem que abrir mão se você quer chegar, por quê? Com 15, 16 anos, é ali que reflete lá na frente o que você vai ser. Se você não abrir mão, você acha que, não, eu sou novo, eu posso curtir um baile, eu posso curtir uma festa, só que no outro dia você tem que estar bem para treinar, o corpo depende disso, né? Então, acho que é importantíssimo os meninos aqui têm aprendido, os que destacam a gente acaba levando, em clubes que, até na Ferroviária já levei alguns meninos, né? Ponte Guarani, Cabo Variano nós também já levamos, então acho que é importante isso e dar oportunidade dos meninos também, né, que tem o sonho de ser jogador. União São João fechou as portas,
Era um clube que eu entrei, como eu falei, com 15 anos, deu uma oportunidade de eu crescer, de eu treinar, de eu me dedicar. Treinava 2 períodos, estudava à noite, acho que o estudo vem em paralelo a tudo isso, né? Você não pode deixar de estudar. Então é muito legal a gente poder passar isso para os jovens. E é o que eu falo para eles, né, Felipe? Os que querem e sentem a confiança no que eu estou falando, ou eu quero ser um jogador, eu tenho talento, mas não é só talento. Você tem que abrir mão, como eu falei, de algumas coisas. Os que seguem estão indo aí, estão tendo sequência. E quem não segue, infelizmente, igual eu falei, depois vocês vão ficar lamentando na televisão, eu era melhor que aquele lá, mas você não abriu mão, não se dedicou tanto quanto ele para ter chego lá. Danilão, só uma pergunta que eu deixei passar, que a gente falou de jogador chato, violento, que se possa ter enfrentado. A gente vê hoje, por exemplo, muita gente criticando o Neymar na última Copa. Ele ficou com fama de caicai, de fazer cera. Você já enfrentou ele, pelo que você viu em campo. Você acha que realmente às vezes ele força ou por ele ser rápido e leve também é mais fácil de derrubar ele? Não, o Neymar é um jogador incrível, um talento nato. Só que esse vício que ele teve, que não tiraram dele quando pequeno, atrapalhou demais ele. Até porque se você vê o Messi, que tem o mesmo biotipo dele, magrinho, franzino, o Messi não cai, o Messi toma pancada, mas ele mantém. O Messi não. O jogador brasileiro, infelizmente, tem que tirar esse vício. Você não pode ter qualquer pancadinha, já faz um drama, grita, aí a gente até brinca. Aí o cara vai lá, joga um sprayzinho, o spray é milagroso. Pô, mas pelo grito que o cara deu, era para ter quebrado a perna, ter feito alguma coisa grave, que o cara não ia conseguir levantar. Então esse vício do brasileiro, ele tem que ser criado na base, tem que ser tirado ali, quando o menino tem 14, 15 anos. Não adianta você deixar ele crescer com esses vícios que depois não vai tirar. O Neymar, eu enfrentei sim, é um talento nato, é um talento que nós não temos. Hoje é o melhor jogador nosso brasileiro, ele dribla muito fácil, mas ele tem essa mania que principalmente lá na Europa, você não vê tanto porque os árbitros deixam o jogo seguir mais, não é birra. Às vezes fala, mas o pessoal tem birra do Neymar. Não é birra. Ele faz isso, ele vai e quer provocar uma falta que não existe, em vez dele ir pro drible e ficar em pé. Tem faltas e faltas, tem hora que realmente você não consegue superar, você não consegue não cair, mas ele ficou muito mal visto por isso, pela qualquer coisinha que ele faz, ele se jogava muito, tentava cavar muito pênalti, e isso é uma ofensa muito grande, principalmente no nível europeu. Eles acham que você está querendo ser malandro, querendo ser mais esperto do que o outro, e não é. Acho que o jogo de futebol tem sim suas malandragens, tem sim suas artimanhas, mas é melhor você tentar vencer na bola, sendo melhor, do que tendo a malandragem. Às vezes tem hora que o cara vai te dar um carrinho, você não vai deixar seu pé para ter o perigo de quebrar sua perna. Mas não é o caso que acontece com o Neymar, e prejudicou bastante. Ele tinha talento para ser o melhor jogador do mundo, mas infelizmente não vai conseguir por essas manias aí não ter sido cortada lá no começo. A gente falando de Neymar de seleção brasileira, nosso último título de Copa do Mundo foi em 2002, que a gente tinha uma seleção fantástica com craques desde o goleiro até o Ronaldo Fenômeno, que poderiam desequilibrar, tanto que cada jogo um que saiu como craque do jogo por conta de desequilibrar de talento. E hoje, como você mesmo já falou, a gente tem o Neymar como o melhor jogador do mundo. Como que você vê isso em nível de seleção? Você acha que o Brasil ainda pode ganhar uma Copa ou tem que ter mais alguém para ajudar ele carregar a seleção nas costas? Tem que ter mais talento individual? Eu vou falar uma coisa aqui, até todo mundo pode me taxar como torcedor contra. Não é isso. Eu acho que o Brasil vai demorar muito para ganhar uma Copa do Mundo. Até porque, como eu citei, Felipe, o brasileiro, né? Nós não temos mais esse talento. Um jogador só não ganha a Copa do Mundo, infelizmente. Como você citou 2002, você tinha Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Rivaldo, Emerson, lá atrás o Marcos, todos eram
é nível 10. Hoje você pega o Neymar 10, o Coutinho 9, o outro 8, a maioria 5. Então é difícil você ganhar uma Copa do Mundo. E nós acabamos priorizando só parte tática e acabamos esquecendo o nosso talento. Que a gente tem esse talento que ganhou Copas em 94, 2002, com jogadores que desequilibravam. Às vezes você não está num dia bom, que nem o Neymar não está num dia bom. Quem vai resolver? Às vezes o Rivaldo não estava no dia bom, o Ronaldo Fenômeno desse dia. O Ronaldo Fenômeno até confidenciou isso. Pô, aquele jogo foi muito mal. Ronaldinho Gaúcho fez um golaço lá contra a Inglaterra. Então, assim, você tem que ter mais alternativas de craques que decidem para poder ganhar uma Copa do Mundo, até porque nivelou muito hoje. O 7-1 que nós tomamos da Alemanha, você fala, foi um divisor de águas. Mas nós acreditamos que tudo que nós fizemos estava errado. E não é assim. Você perder de 7-1 é doloroso, é ruim, mas você não pode mudar drasticamente tudo que você tinha de melhor, que era o talento. Não, agora nós temos que ser tático, nós temos que fazer igual eles, imitar a Inglaterra, imitar a Alemanha, imitar a Itália. Não, nós somos os maiores campeões do mundo, jogando com talentos juntos. Hoje você não vê mais jogar Rivaldo, Ronaldo. Por quê? Falam assim, são 3 jogadores que não têm função tática. Cara, mas são jogadores que decidem, jogadores que faz gols. Então, nosso futebol, infelizmente, vai ficar muito tempo sem ganhar uma Copa do Mundo. Danilo, e agora falando um pouco fora de campo, que nem você falou, existem jogadores que não conseguem dar atenção para todo mundo, não conseguem atender a todo mundo. Você já teve a oportunidade de ajudar nosso grupo, de ajudar uma das nossas campanhas, das nossas ações. E como que foi para você, quando eu fiz o convite, de você poder ajudar mesmo sem conhecer o grupo, sem conhecer o trabalho do grupo, sem me conhecer pessoalmente, que a gente se conheceu pessoalmente no dia que eu fui pegar as doações com você. Como que é para você, na época, como jogador, receber o convite de um grupo que está fazendo alguma ação e poder ajudar fora de campo também? Felipe, você até tirou a pergunta da minha boca. Eu ia fazer essa pergunta agora para você. Mas eu primeiro vou responder e depois eu faço a pergunta, né? Eu acho que, assim, a maioria dos jogadores tem coração bom. Acho que todo mundo, quando é por boa causa, eu peguei grupos maravilhosos, a gente se unia para ajudar, tanto na Ponte, Guarani, fora do país. Próprio na Ferroviária, nós fizemos campanhas com o Milton Mendes, indo nos asilos, indo em hospitais, para ver pessoas que estão ali necessitadas, querendo um sorriso, querendo um abraço. Às vezes não é questão, a gente fala, não é questão de dinheiro, você querer dar dinheiro para a pessoa, é mais a sua atenção, seu carinho, você está ali abraçando, podendo falar um oi, podendo perguntar como está o seu dia. Acho que isso vale mais do que a parte financeira. E nós fizemos bastante ações sociais. Eu sempre, quando eu recebi seu convite, que depois eu vou até perguntar como é que anda o projeto, quando eu recebi seu convite, na hora eu me prontifiquei a ajudar, a contribuir, porque nós sempre fizemos isso e, graças a Deus, sempre fui reconhecido em dobro, porque acho que quando você ajuda o ser humano, você ajuda. Eu não fazia questão, com você eu não tive oportunidade, talvez, de ir lá entregar, mas nos outros lugares a gente ia lá entregar, via o sorriso da pessoa, via o carinho, e isso é gratificante e não tem preço, né? E aí eu queria emendar a pergunta, falando como é que tá a campanha, como é que vocês continuam fazendo aí, né? Que é muito bonito, até te parabenizei, não só aquela vez, mas várias vezes, né? Pela atitude de estar fazendo, de querer ajudar. Eu acho que isso é importantíssimo. Eu gostaria de saber aí também de você, como é que está o projeto aí, como é que continua aí, vocês continuam fazendo, continuam ajudando, que é uma ação muito bonita, e eu te parabenizo aqui na live. Já fiz várias vezes no particular, mas queria deixar aqui na live também o meu parabéns pela sua atitude, e queria saber como que continua a campanha. Primeiro, em nome do grupo, quero agradecer a você pelas palavras, agradecer porque sempre que eu te mando mensagem, você de prontidão manda um vídeo, mandando apoio, pedindo para o pessoal ajudar. A nossa campanha esse ano teve uma interrupção, né, por causa do corona, da paralisação do comércio geral,
Mas nós continuamos, igual eu falei em outras lives, diferente de alguns outros grupos que acabaram cancelando a campanha de Páscoa, nós não cancelamos por dois motivos, né? Primeiro é por conta das crianças, que a gente sabe que mesmo estando em casa, com a família, quando elas voltarem para a escola, elas vão lembrar que um coelho ia lá, que elas iam ganhar o chocolate, e dependendo da idade da criança, ela não vai entender se a gente falar que não vai mais, que não vai mais ganhar um chocolate. Então, esse foi o primeiro motivo. E o segundo motivo é que a gente não achou justo, que não achou que seria justo, com quem já tivesse doado para a campanha, a gente simplesmente pegar a caixa de bombom, a caixa de bis, chegar para a pessoa e falar, ó, estou te devolvendo a doação que você fez para o nosso grupo, porque nós vamos cancelar a campanha. Porque, querendo ou não, isso lá na frente poderia afetar em outras campanhas, né? A hora que a gente fosse divulgar outro tipo de campanha, as pessoas poderiam falar, mas quando eu doei para a campanha da Páscoa, me devolveram. Então, querendo ou não, num projeto social, num trabalho social, a gente sabe que acaba queimando uma atitude dessa. Então, esse foi o segundo motivo da gente continuar. A gente continua arrecadando, mesmo com o comércio, boa parte das coisas fechadas, a gente continua arrecadando. A gente só não tem data para entregar, que nem eu brinquei em uma das primeiras lives, logo quando começou o corona, eu brinquei com o pessoal, falei, nem que a gente tenha que fazer uma festa junina em junho e uma Páscoa misturada, a gente vai entregar o chocolate. Só que agora, já até o final de maio, eu não sei se em junho a gente consegue, mas nem que for em outubro, no Dia das Crianças, a gente entrega o brinquedo junto com o chocolate e a gente vai realizar normalmente. Legal, Felipe. Parabéns, viu? Acho que atitude bonita, igual você falou. Acho que o coronavírus veio, a gente tem que se cuidar, tem que fazer as coisas como manda, né? Ministério da Saúde, mas acho que é uma atitude linda aí de vocês. Parabenizo de novo. Continue com essa força de vontade que vocês têm aí. Estou parabenizando você aí em nome do grupo, né? E continue aí que com certeza Deus há de ajudar ainda mais vocês aí. E Deus abençoe com muita saúde aí que vocês merecem. Agradeço mais uma vez. É igual eu falo, o grupo não é meu, o grupo não é da Tamires que iniciou comigo. Eu falo que o grupo é de todo mundo, o grupo é para a cidade, porque enquanto estiverem... Hoje a gente já atende também morador em situação de rua, levando marmita, roupa, tentando tirar eles da rua, buscando uma internação ou uma ajuda com a família. É o que eu falo, enquanto estiver tendo pessoas precisando de ajuda, famílias precisando de ajuda, principalmente agora por conta do corona, a gente recebe muito pedido de ajuda, de cesta básica, de comida. Então, enquanto tiver pessoas necessitadas, precisando, o grupo vai existir para isso, seja criança carente, morador em situação de rua. Então, a gente continua porque nós fizemos 6 anos, há 6 anos atrás o grupo foi iniciado com 3 pessoas, hoje nós temos mais de 50 pessoas. Então, a gente vê que é um projeto que está ficando firme, cada vez mais voluntários ajudando, é o que dá um combustível para a gente continuar, né? Eu costumo dizer, né, que se cada um de nós fizermos um pouquinho, eu acho que o ser humano, você se sente melhor, um pouquinho que cada um faz, vira um montão perante a pessoa que talvez aí está mais necessitando, igual você falou, aqui em Araras também nós fizemos arrecadações de alimentos, ajudando as pessoas que de repente não tinham uma condição de estar com um prato de comida para comer, porque infelizmente o coronavírus não dá a possibilidade da pessoa ir vender seu sorvete, de abrir seu comércio, de pagar seu aluguel. Então acho que são atitudes assim que nos engrandece, nos enriquece, que você está ajudando uma pessoa mais necessitada, isso já é muito bom. Igual eu falo nas palestras, nas reuniões que eu faço com o pessoal, né? Às vezes eu não preciso obrigatoriamente participar
nosso grupo ou de alguma ONG para começar a fazer o bem. Às vezes eu posso me reunir com algum parente, algum vizinho e ajudar a pessoa que está dormindo na esquina da minha casa, sem ficar divulgando, sem participar de grupo, sem nada. Então, é o que eu falo, basta a pessoa ter vontade, ter amor, porque não adianta eu querer fazer de qualquer jeito, e dar atenção também, né? Porque às vezes o morador em situação de rua está ali, ele está com fome, mas ele também quer conversar, quer desabafar, quer contar alguma coisa que está fazendo ele estar ali. Então a gente precisa estar com o coração aberto, disposto e ter vontade de ajudar. Falou tudo, Felipe. Eu acho que até teve comigo um episódio, um morador de rua veio, né? Eu estacionei o carro para ir no mercado, ele veio. Ô tio, me dá alguma coisa para eu poder comer, que eu tô passando fome. Eu falei, vamos ali no mercado, pode escolher o que você quiser, você vai comer. Ô, tô passando frio. Eu falei, Tó, pega a blusa, fica com você, não tem problema nenhum. Eu acho que o carinho, ele acaba sendo mais valioso do que o só dar. Por exemplo, eu dei minha roupa, eu dei... Não, conversa, fala, pô, mas por que você tá nessa situação? O que aconteceu? Pô, não, vamos tentar mudar a sua situação, vamos tentar... Pô, ali tem uma casa que recebe as pessoas para não estar na rua passando frio, principalmente agora que começa período de frio, que é ruim você ver a pessoa dormindo ali na rua, corta o coração. Então acho que é o carinho, né? Como você falou, o carinho ele fica acima do dinheiro, acima do... você não precisa falar, não precisa pôr em Facebook, divulgar. Eu acho que minha avó me ensinou uma coisa muito legal, que sua mão direita faz, a sua esquerda não precisa ficar sabendo. Então acho que isso aí é um legado que eu vou levar para sempre. E graças a Deus, só citei aqui alguns exemplos, mas sempre fiz e sempre fui muito bem. Paz no meu coração sempre existiu por estar fazendo alguém feliz. Às vezes a gente recebe tanta coisa e um pouquinho que a gente dá não é nada, é só uma forma de a gente agradecer a Deus aí por tudo que a gente já tem. Com certeza. Uma das coisas que já me marcou bastante, tem várias histórias, mas uma que me marcou bastante é que, além de você, vários outros jogadores sempre nos ajudam, o próprio Igor, que jogou com você. E uma vez o Igor foi para a rua com a gente para entregar a marmita, e a maioria dos moradores em situação de rua ficam em praças ou na região central aqui da cidade, né? E tem um que ele dorme no Gigantão, ali do lado da arena, só que na parte de trás, bem ali de frente, onde o pessoal do administrativo entra, onde vocês entram ali. E uma vez a gente foi com o Igor lá, que o Igor estava ajudando, aí o Igor perguntou para ele, sem revelar que era jogador, sem nada, o Igor perguntou, ele, mas por que você dorme aqui no fundo, sozinho, isolado, que aí o pessoal não consegue ter contato com você, não consegue te ajudar? E não, porque aí eu fico aqui, eu vejo os jogadores entrando e saindo, eu vejo como eles são gente boa. Aí ele, mas você para conversar com eles? Não, porque eu sei que às vezes eles não podem não gostar por eu ser morador de rua, mas eu vejo como o pessoal é bacana, eu assisto os treinos, assisto os jogos. Aí até o Igor brincou depois, né? Ele, o cara tá aqui todo dia, às vezes o cara já me viu todo dia, e eu nunca parei para reparar o cara aqui, o cara precisando de ajuda, eu nunca vi. Então, eu falei, às vezes tem na esquina da nossa casa alguém passando necessidade, precisando de ajuda, e a gente não tem essa mente aberta, esse olho aberto para enxergar, né? Verdade, o Igor é um ser humano fantástico. Eu peguei ele em 2015, ele menino ainda, né, subindo, fez um gol contra o Monte Azul na goleada nossa de 7-1 na Arena. Em 2017 ele foi já protagonista, fez inúmeros gols, e depois acabou indo para outros clubes aí, um cara fantástico, com enorme coração. Tem o Alisson também, né, que eu atuei com ele. Bruno Recife também, joguei, um ser humano fantástico. Acho que o jogador de futebol, às vezes, fica um pouco retraído também de ir, mas eu acho que eu falo para todos eles. O importante é você fazer um pouquinho que você fizer, uma atenção que você der, às vezes um prato de comida que você der para essa pessoa, você vai fazer o dia dessa pessoa feliz. E o Milton Mendes, em 2015, e o Pedro Martins, em 2017, junto com o PC, fez bastante isso. A gente foi em bastante lugares, asilos, pessoas que às vezes não tinham o que comer,
com dificuldade. A gente ia lá, fazia visita, alegrava o dia, ficava a tarde inteira. Milton Mendes dava o treino de manhã, o próprio PC dava só de manhã, à tarde a gente ia para lá, fazia uma tarde legal, tomando um café ali com eles, levava essa alegria para eles. Acho que isso não tem preço, né? Exatamente. É igual eu falo, primeiro a gente está fazendo o bem para nós, para depois estar fazendo bem para eles, né? Que não adianta nada eu ir e fazer de qualquer jeito ou fazer por obrigação, porque não vai ser recíproco o carinho que você vai estar recebendo, né? Exatamente. Maravilha. Danilão, só para a gente encerrar, deixa uma mensagem, primeiramente, aos torcedores da Ferroviária que estão aqui assistindo, ao pessoal que vai assistir depois, e para quem está começando também, que nem você já deu vários exemplos, para quem hoje está nas categorias de base, que tem o sonho de jogar num time grande aqui do Brasil e da Europa, deixa uma mensagem para todo mundo aí. Vamos lá. Primeiro é o torcedor afiano, né? Obrigado pelo carinho, continue apoiando a Ferroviária. É um clube que eu tenho um carinho enorme, vocês também sabem o quanto sofreu para subir para a primeira divisão, continua aí na primeira divisão. Vocês sigam apoiando, sigam indo ao estádio, torcendo. Às vezes, quando estiver chateado, pode xingar um pouquinho, que faz parte também, mas apoiem primeiro, incentive o time e depois deixa para as críticas depois. O importante é ali passar o seu espírito. Eu recebi nessas duas passagens esse carinho enorme do torcedor, que continue sempre isso, que o jogador recebe muito bem esse incentivo, e vocês são espetaculares. E uma mensagem para os jovens, né, que estão começando aí, os meninos que sonham em ser atleta profissional, lutem bastante, abdiquem de coisas que são passageiras, como eu citei aqui. Às vezes é festa, é baile, coisas que sim, vão dar prazer na hora, mas uma carreira de atleta de futebol, ela não combina. Então, siga seu exemplo, faça o seu melhor, se dedique, treine, e um dia você chega lá. Não basta só ter talento, tem que ter a dedicação, perseverança e fé. Nunca perca a fé em Deus, sempre lute, confie em Deus, e Deus é nosso maior mentor. Danilão, em nome do grupo, queria agradecer mais uma vez por ter topado o convite da live, por sempre que a gente está com alguma campanha e eu peço o vídeo para você, se de prontidão atende, mesmo estando longe, eu falo que longe entre aspas, né, porque hoje com internet a gente consegue se aproximar, e eu agradeço desde a época que você era jogador até hoje, por todo o apoio, por toda a parceria aí com o nosso grupo e nossas campanhas. Legal, Felipe. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar participando aí com vocês e estar podendo contar um pouquinho da minha história. Muito obrigado pelo convite. Continue, como eu falei, com essa vontade, com esse ânimo de querer ajudar as pessoas, que com certeza Deus lá de cima vê todas essas ações boas que vocês fazem aí. O grupo inteiro, parabéns pelos projetos e iniciativas, e continue assim. Um abração para todos e que Deus nos abençoe. Valeu, Danilão. Obrigado por todo mundo que assistiu aí. Valeu. E vamos ficar em casa e torcer para tudo isso passar o mais rápido possível. Passar logo, exatamente, se Deus quiser. Valeu, Danilo. Valeu. Abração, valeu.